Neste vídeo, você vai ver uma das histórias mais misteriosas e sagradas que cercam o nome de Padre Cícero Romão Batista. Décadas se passaram desde sua morte, mas algo ainda inquieta romeiros, estudiosos e até membros da Igreja. O corpo de Padre Cícero nunca se decompôs? Pessoas que estiveram perto do túmulo juram que ele permanece intacto, como se o tempo o tivesse poupado. Seria isso um milagre? Um sinal divino? Ou apenas mais uma lenda alimentada pela fé do povo? Prepare-se para mergulhar em depoimentos de romeiros, segredos guardados por antigos moradores de Juazeiro, investigações silenciosas e uma verdade que talvez nunca tenha sido revelada até agora. Será que o corpo dele está mesmo lá? E se estiver, por que nunca se desfez? Neste vídeo, caminharemos pelas veredas do sertão e da alma em busca dessa resposta. Inscreva-se no nosso canal. O legado do Padre Cícero. E, se este vídeo tocar seu coração, deixe o like e compartilhe com quem acredita que a fé pode vencer até mesmo a morte. O guardião do túmulo. O sol ainda mal havia rompido o horizonte quando o velho Joaquim se aproximou do cemitério de Juazeiro do Norte. Cada passo seu era um lamento contido, um render de ossos que o tempo havia castigado, mas não vencido. O chapéu de palha surrado pendia abaixo sobre os olhos, como se tentasse proteger os segredos que há muito ele decidirá guardar. Ali, entre as tumbas silenciosas, repousava a mais visitada, a mais reverenciada, a mais temida por alguns. O túmulo de Padre Cícero Romão Batista. Joaquim não era padre, nem romeiro. Era apenas o coveiro daquele cemitério há quase 50 anos. E em meio a todos os corpos que já vira descer à terra, havia apenas um que ele nunca conseguiu esquecer. Não pelo que viu, mas pelo que nunca foi permitido ver. Seu Joaquim, é verdade que o corpo dele ainda está inteiro? Perguntava a voz trêmula de uma senhora, ajoelhada diante da lápide, as mãos cobertas de pó e fé. Ele desviava o olhar, como quem não ousava tocar num mistério que nem os santos desejavam confrontar. Mas por dentro, ele lembrava da única vez em que viu o caixão de Cícero ser aberto. Era um dia abafado de 1973, uma década após o centenário de nascimento do padre. Um grupo de autoridades eclesiásticas e estudiosos veio de Roma, sob o pretexto de verificar o estado dos restos mortais para possíveis fins de canonização. Tudo foi feito em segredo. Pouquíssimos estavam autorizados a estar presentes. Joaquim, por acaso, ou talvez não, foi chamado para ajudar com a abertura da tumba. Não poderei jamais esquecer o cheiro, ele murmurava para si. Porque não havia cheiro algum. A maioria esperava encontrar ossos ou poeira. Afinal, já eram mais de 4 décadas desde a morte. Mas quando o caixão foi aberto, segundo Joaquim, o corpo de Padre Cícero estava lá. Inteiro. Vestido. Sereno. Os olhos fechados pareciam sonhar. As mãos unidas em oração ainda seguravam um terço. A batina, embora envelhecida, permanecia visível. Não era uma múmia. Não era um cadáver seco. Era um corpo conservado por algo que ninguém conseguia explicar. Um dos padres visitantes sussurrou em latim: incorruptus, incorrupto. Um termo raro, usado na tradição católica para descrever corpos de santos que, mesmo após anos, não se decompõem. Seria aquilo um sinal divino? Um milagre? Ou algo que a Igreja preferia manter em silêncio? O que veio depois foi ainda mais curioso. A reunião foi abruptamente encerrada. O túmulo foi lacrado novamente. Nenhuma declaração oficial foi dada. E Joaquim, proibido de contar a ninguém o que viu, decidiu guardar sua verdade no coração, até hoje. E por que agora ele decidia falar? Porque ele sabia que algo estava por acontecer. Naquela mesma semana,
Chegou ao Juazeiro uma pesquisadora jovem, vinda da Universidade de Coimbra, em Portugal. Seu nome era Clara Alencar. Neta de um antigo devoto de Padre Cícero, ela cresceu ouvindo as histórias de milagres, romarias e promessas. Mas foi o relato sobre o suposto corpo intacto que despertou nela uma sede por respostas. Se for verdade, isso muda tudo. Muda a teologia, a história, a ciência. Muda o que entendemos como possível. Disse ela em sua primeira conversa com Joaquim. Joaquim, hesitante, decidiu acompanhá-la. Levaria ela até o túmulo. Mostraria o que podia. Mas havia algo mais. Ele tinha consigo um caderno antigo, encapado em couro, que pertencia a um dos padres que estivera presente naquela exumação silenciosa. Como o caderno fora parar em suas mãos, ele jamais disse. Mas ali, entre anotações em latim e rabiscos tremidos, estava registrado o que viu. O corpo de Cícero Romão não apresenta sinais de decomposição visível. A pele, embora escurecida, ainda recobre a musculatura. Não há odor. Não há presença de insetos. As unhas e cabelos parecem ter crescido ligeiramente. As vestes permanecem em estado de conservação impressionante para o tempo decorrido. Foi rezado um salmo em silêncio. O ar estava denso, mas não pesado. Um dos presentes chorou sem saber por quê. Clara passou noites lendo e relendo aquele caderno. Algo a inquietava. E não era apenas o relato do corpo intacto. Era uma frase sublinhada no fim da última página. O corpo de um justo, se não for chamado ao pó, ainda tem algo a cumprir. Esse trecho ecoava em sua mente como uma profecia. Como se Padre Cícero não tivesse partido completamente. Nos dias seguintes, Clara começou a entrevistar moradores antigos, romeiros, antigos ajudantes da paróquia. Alguns diziam ter sonhado com ele. Outros juravam ter visto sua sombra caminhando nas madrugadas perto da capela. Uma senhora contou que seu filho, doente terminal, foi curado após tocar o túmulo e ver, em visão, o corpo dormindo dentro da pedra. Clara anotava tudo. Registrava. Mas havia algo que nenhum dado acadêmico conseguia explicar. A fé viva que envolvia aquele túmulo. Não era apenas reverência. Era uma energia. Como se algo, ou alguém, ainda estivesse ali. Joaquim então decidiu levá-la para ver algo mais. No fundo da pequena casa onde morava, ele guardava uma caixa. Dentro dela, estava uma batina preta, já amarelada pelo tempo. Segundo ele, era uma réplica feita por uma devota que dizia ter sonhado com as medidas exatas da roupa de Padre Cícero. O curioso é que, ao vestir a peça em um manequim de madeira, ela parecia se moldar sozinha. Sente isso? Joaquim perguntou. Clara sim. Sentia um arrepio. Como se alguém observasse. Naquela noite, Clara escreveu em seu diário. Estou diante de um milagre. Mas não sei se estou pronta para provar. Talvez seja um daqueles mistérios que a fé exige que permaneçam em silêncio. Mas não consigo mais parar. E assim, com o coração agitado e a alma em conflito, ela se preparou para o que viria a seguir. Tentar uma nova exumação, dessa vez, com câmeras, registros, análises científicas. Mas, ela sabia. A Igreja não permitiria facilmente. E talvez o próprio Cícero também não. O silêncio dos santos. O sol do sertão já ardia alto quando Dona Quitéria, uma das últimas testemunhas vivas do velório de Padre Cícero, decidiu finalmente quebrar o silêncio. Era uma mulher de fala mansa, mas com olhos que pareciam conter séculos. Eu vi aquele corpo com os meus olhos, e não era como nenhum outro, repetia ela, como se a lembrança lhe trouxesse tanto assombro quanto reverência. Estava na casa paroquial, com mais de 90 anos,
cercada por velas, quadros de santos e o cheiro constante de alfazema. O que ela tinha para dizer poderia mudar tudo. Dizem que quando o caixão de Cícero foi aberto para os ritos finais, algo incomum aconteceu. Havia uma calma que parecia sobrenatural. O corpo, mesmo dias após a morte, estava intacto. Nada de cheiro, nada de deterioração. Era como se ele apenas estivesse dormindo. Os olhos dele pareciam olhar a gente por dentro, contava Quitéria com um leve tremor na voz. Muita gente saiu de lá rezando mais do que nunca, e outros saíram com medo. O fenômeno logo correu por todo o sertão. Romeiros começaram a chegar em massa. Queriam ver com seus próprios olhos o que se espalhava como milagre. Algumas pessoas diziam ter tocado no caixão e sentido um calor inexplicável. Outros relataram curas espontâneas depois de fazerem promessas no túmulo do padre. Os relatos se multiplicavam: milagres, visões, vozes durante a noite. Mas, por trás do fervor popular, a Igreja Católica mantinha-se em silêncio. Um silêncio denso. A cúpula do clero no Ceará tentou conter os rumores. Proibiram, por algum tempo, qualquer menção à incorruptibilidade do corpo. O Vaticano não se pronunciava. E quanto mais o alto clero se calava, mais o povo falava. Era como se o silêncio oficial fosse uma confirmação indireta de que havia algo além da explicação natural. Durante anos, ninguém foi autorizado a exumar o corpo novamente. As fotografias tiradas no velório foram guardadas a 7 chaves. Algumas raras imagens escaparam, mostravam Cícero pálido, mas sereno, como em um repouso profundo. Essas imagens viraram relíquias. Circulavam em santinhos, em molduras nas casas dos fiéis, e até em relicários improvisados nas margens das estradas. No entanto, nem todos estavam convencidos. Em Juazeiro, um médico cético, Dr. Adalberto, decidiu investigar. Visitou arquivos, colheu depoimentos, analisou antigas correspondências. Descobriu que, logo após a morte, um grupo seleto de padres e autoridades selou o caixão de Cícero com uma cera especial. Segundo ele, isso poderia ter criado um ambiente hermético, retardando a decomposição. Mas mesmo ele, racional até os ossos, reconheceu em uma entrevista: mesmo com as condições mais favoráveis, o que foi relatado naquele velório não é comum. Há algo que escapa à medicina. Outros especialistas levantaram hipóteses mais ousadas. Teria o corpo sido embalsamado secretamente? Ou talvez, como diziam os mais devotos, Cícero teria sido agraciado com o dom dos santos incorruptos, aqueles cujos corpos não se decompõem como sinal de santidade. Casos semelhantes existem na história da Igreja, como Santa Bernadette na França ou São Silvano na Itália. Mas nenhum deles era nordestino, nenhum deles era Padre Cícero. As lendas continuaram crescendo. Contava-se que durante uma forte seca, uma mulher foi até o túmulo do padre, ajoelhou-se e pediu água para os filhos. Dias depois, uma nascente brotou no quintal de sua casa. Outra história falava de um menino cego que, ao tocar o túmulo, gritou: "Eu vejo. Eu vejo a luz dele." Juazeiro virou lugar de peregrinação permanente. As pessoas não vinham só pelo Cícero vivo, mas também, e talvez principalmente, pelo Cícero morto. Nesse clima de fé e dúvida, uma jovem pesquisadora da Universidade Federal, chamada Clara, resolveu escrever sua tese sobre o fenômeno do corpo incorrupto. Clara não era religiosa. Cresceu em Recife, em uma família cética. Mas algo no mistério de Cícero a atraía como um chamado. Viajou para Juazeiro, passou meses convivendo com os romeiros, visitando o memorial, estudando relatos antigos. Foi então que ela conheceu Dona Quitéria. A idosa abriu para ela um velho baú,
onde guardava uma fita cassete com a gravação de um padre que esteve no velório. A voz, grave e pausada, dizia: "Jamais esquecerei o olhar do padre naquela noite. Estávamos diante de algo que não era deste mundo." Essa fita se tornou a peça central da pesquisa de Clara. Ela transcreveu o conteúdo, comparou com documentos da época, e percebeu contradições nos registros oficiais. Em um dos textos do bispado, dizia-se que o corpo estava em avançado estado de deterioração. Mas todos os relatos populares falavam o contrário. Por que a divergência? Estaria a Igreja tentando abafar o que não podia controlar? Em uma noite de chuva fina, Clara visitou sozinha o túmulo de Cícero. Levou um gravador, esperançosa por captar algo, qualquer coisa. No silêncio da madrugada, ouviu apenas o som da água escorrendo pelas goteiras do santuário. Mas ao revisar o áudio, ouviu um sussurro abafado, como uma prece em latim. Tentou reproduzir o som para outros especialistas, mas ninguém conseguiu explicar sua origem. Talvez seja só interferência, diziam. Mas para Clara, era um sinal. Ela finalizou sua tese com uma frase que ecoa até hoje entre os estudiosos e devotos: "A verdade sobre o corpo de Cícero talvez não esteja na decomposição ou incorruptibilidade, mas no impacto que ele ainda causa nos vivos." E assim, o corpo que nunca se decompôs segue, até hoje, alimentando a fé de muitos, e o ceticismo de outros tantos. Mas, seja qual for a verdade, o silêncio dos santos continua ecoando entre os becos de Juazeiro, nas romarias e nos corações daqueles que ainda acreditam que, de alguma forma, Cícero nunca partiu por completo. Os guardiões do segredo. Ao longo das décadas que se seguiram à morte de Padre Cícero, Juazeiro do Norte passou a ser não apenas um polo de romaria, mas um epicentro de especulações, mistérios e conspirações. O corpo do padre, mantido em um ambiente cuidadosamente protegido, tornou-se objeto de adoração silenciosa e de vigilância discreta. Atrás da devoção popular, havia um grupo que se organizava para manter o segredo: os guardiões. Esses homens e mulheres, cujos nomes raramente apareciam em registros oficiais, formavam uma espécie de irmandade. Eram sacerdotes, zeladores, historiadores, médicos e até mesmo ex-militantes políticos, todos unidos por uma convicção: que a verdade sobre o corpo de Padre Cícero não deveria ser revelada completamente, nem tampouco esquecida. O primeiro desses guardiões foi o irmão Celestino, um franciscano que havia acompanhado Cícero em vida. Foi ele quem teria, segundo relatos, escrito de próprio punho as condições para a preservação do corpo, deixando instruções precisas sobre como lidar com a múmia, caso algum dia fosse exposta. Seu caderno, de capa de couro e folhas amareladas, foi passado adiante como relíquia secreta. Em suas páginas, havia orações, fórmulas antigas de conservação usadas por monges medievais, e trechos enigmáticos como: "Se a carne não volta ao pó, é porque nela ainda arde a missão." Com o tempo, o grupo se estruturou de forma mais organizada. Reuniam-se em silêncio, sempre no mesmo lugar: a cripta subterrânea da antiga Capela das Almas. Não havia cerimônias públicas. Tudo era envolto em discrição. Cada novo membro era escolhido por 3 padrinhos e iniciados em uma vigília de oração e juramento. Juravam proteger não apenas o corpo, mas o mistério, como chamavam. No início da década de 60, um fato quase rompeu o pacto. Um jornalista do Rio de Janeiro, José Milton Barros, publicou uma matéria intitulada "O Santo que não apodreceu." Baseava-se em depoimentos de romeiros e em uma fotografia rara que mostrava, supostamente, o rosto intacto do padre após 3 dias de falecido. A matéria causou comoção nacional. O Vaticano se pronunciou pela primeira vez, dizendo que não havia elementos suficientes para comprovar qualquer milagre.
A resposta dos guardiões foi rápida. A foto original foi comprada da família que a possuía e destruída. O jornalista, segundo rumores, recebeu ameaças veladas e nunca mais tocou no assunto. De forma misteriosa, sua matéria desapareceu de várias hemerotecas. No entanto, cópias clandestinas circularam entre devotos e colecionadores. Anos depois, já nos anos 80, um jovem teólogo chamado Raimundo Tavares foi convidado a ingressar no grupo. Havia feito uma série de publicações defendendo que a santidade de Cícero era incompatível com a omissão do Vaticano. Sua entrada nos Guardiões mudou o rumo das coisas. Ele propôs que, ao invés de esconder, deveriam preparar o mundo para receber a verdade, ainda que em doses pequenas. A fé não precisa de prova, mas a esperança se fortalece quando a luz entra pela fresta, dizia. Graças a ele, alguns registros foram restaurados. Fotografias antigas reapareceram. Uma exposição discreta foi feita no Memorial Padre Cícero, apresentando objetos pessoais, cartas e um vídeo raro do velório. Mas o corpo continuava inacessível. Conservado em uma sala especial, onde apenas 3 pessoas tinham acesso regular. O bispo local, um cientista e um dos guardiões escolhidos. Nesse mesmo período, um evento sobrenatural reacendeu o debate. Durante uma visita guiada ao memorial, uma idosa desmaiou diante de uma fotografia de Cícero, e ao despertar, começou a falar em latim fluente, língua que jamais havia aprendido. Um padre presente reconheceu trechos de orações antigas e um salmo apócrifo. O caso foi abafado, mas quem viu nunca esqueceu. Com a virada do século, o grupo passou a temer a tecnologia. Câmeras digitais, redes sociais, deepfakes. Qualquer imagem podia se tornar uma prova manipulada, e com isso, enfraquecer o poder do mistério. Então os guardiões se dividiram. Uma parte queria expor o corpo de forma controlada, talvez em uma data especial. Outro grupo mais ortodoxo acreditava que revelá-lo seria trair a vontade divina. Afinal, se Cícero não se decompôs, não era para ser visto, mas para ser sentido. Em 2017, um documento vazado causou um terremoto. Chamado de Carta das Cinzas, era supostamente uma instrução interna da Cúria Romana, datada de 1951. Recomendando que o corpo de Cícero fosse reduzido ao pó para evitar a canonização popular espontânea. A autenticidade da carta nunca foi comprovada, mas alimentou teorias da conspiração e inflamou os romeiros. Hoje, os guardiões continuam existindo. Mais discretos, mais cautelosos, mas sempre presentes. Eles vigiam o memorial, orientam os estudos, silenciam excessos e protegem a aura do homem que, para muitos, nunca morreu de verdade. Não por medo, mas por amor. O corpo de Cícero, envolto em mistério, repousa como um sinal de que algumas verdades não devem ser ditas, apenas sentidas. E seus guardiões sabem disso. São eles que, quando todos se calam, mantêm acesa a chama de um segredo que, mesmo sepultado, ainda respira entre as paredes de Juazeiro. Os mistérios do sepulcro. Era noite em Juazeiro do Norte. A cidade dormia sob o peso de suas próprias crenças, enquanto um vento morno varria as ruelas silenciosas, carregando folhas secas e murmúrios antigos. No coração do memorial Padre Cícero, onde repousava o túmulo do homem que havia se tornado mais que um líder espiritual, uma nova presença se aproximava com passos contidos. Clara, a pesquisadora que havia se embrenhado fundo no mistério do corpo incorrupto. Desta vez, Clara não estava sozinha. Ao seu lado, seguia o Frei Bartolomeu, um franciscano recluso que, por décadas, viverá em silêncio e oração nas colinas da região. Fora ele quem, anos antes, receberá de um colega do Vaticano documentos confidenciais sobre o velório e o sepultamento de Padre Cícero.
Os arquivos nunca haviam sido revelados ao público. Bartolomeu, agora idoso, via em Clara uma oportunidade de deixar o legado da verdade antes que sua voz também se calasse. Chegaram ao santuário por uma entrada lateral, com permissão da administração. O lugar, vazio e levemente iluminado por velas tremeluzentes, parecia respirar por si só. No altar, uma imagem de Cícero com o terço nas mãos. O ar era carregado de incenso e devoção acumulada por gerações. Antes de irmos ao sepulcro, disse Bartolomeu, precisa ver isto. Ele retirou de uma pasta envelhecida um conjunto de folhas manuscritas, com o brasão do Vaticano no cabeçalho. Eram relatórios de 1934, assinados por um emissário papal que estivera no Brasil pouco depois do falecimento de Padre Cícero. No texto, havia descrições detalhadas sobre o corpo, a temperatura, o estado dos tecidos, a rigidez. Um trecho chamava a atenção de Clara. Apesar dos dias transcorridos desde a morte, o corpo permanece intacto, sem sinais aparentes de decomposição. Não há odor. Os olhos, ao serem examinados, mantêm brilho inusitado. Este fenômeno, por ora, será mantido em sigilo para evitar perturbações entre os fiéis. Clara engoliu em seco. Aquilo confirmava parte dos relatos populares que sempre haviam sido tratados como lenda. Mas por que tanto segredo? O que mais estaria escondido sob aquelas lajes de pedra? Desceram os degraus estreitos que levavam à câmara mortuária. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada. Quando a porta se abriu, o ambiente revelou-se frio, apesar do calor lá fora. No centro, o túmulo adornado com flores secas e oferendas deixadas por fiéis. Velas queimavam em pequenos nichos cavados nas paredes. Durante anos, o acesso aqui foi restrito, explicou Bartolomeu. Não apenas por respeito, mas por medo. Medo do que poderia ser descoberto ou desencadeado. Clara se ajoelhou diante da lápide. Passou os dedos por uma fissura quase imperceptível na pedra. Bartolomeu, com gesto solene, retirou mais um documento da pasta. Era uma carta manuscrita por um dos primeiros padres de Juazeiro, datada de 1935, na qual se lia: o corpo foi envolto em tecidos bênçãos e salmos, mas há noites em que ouvimos preces sussurradas vindas da câmara. Muitos se recusam a vigiar o santuário à noite. Algo está vivo além da matéria. A tensão entre os dois era palpável. O peso da descoberta e do ambiente parecia tornar o ar mais denso. Clara, emocionada, perguntou: Frei, o senhor acredita que ele está realmente presente? A presença não é apenas física, minha filha. Há santos que seguem vivos na memória. Outros, talvez, em algo mais profundo. Naquele momento, uma brisa inexplicável percorreu a câmara. As velas tremeluziram de forma coordenada. Clara gravou o som ambiente com seu celular. Dias depois, ao analisar o áudio, encontraria uma voz que murmurava em latim: Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade. Nos dias que se seguiram, Clara reuniu mais dados. Descobriu que, em pelo menos 3 ocasiões distintas, tentativas de abertura do túmulo haviam sido interrompidas por eventos inexplicáveis. Pane elétrica total no santuário, desmaios em massa de fiéis, e uma rachadura misteriosa que apareceu na lápide após um terremoto leve, centrado exatamente em Juazeiro, algo raríssimo naquela região. Com as informações em mãos, Clara foi convidada para uma audiência restrita com representantes da arquidiocese e um enviado do Vaticano. Em uma sala reservada do mosteiro beneditino, ela apresentou seus achados, inclusive os documentos originais de Bartolomeu. Houve desconforto. Alguns dos religiosos a acusaram de profanar o sagrado com sua busca. Mas um dos bispos, silencioso até então, levantou-se e disse:
Talvez seja a hora de aceitarmos que há mistérios que não foram feitos para serem explicados, mas para serem reverenciados. O corpo de Cícero é um sinal para aqueles que têm fé. A audiência terminou sem uma definição clara. Mas Clara saíra de lá com a certeza de que seu trabalho havia tocado um N contrabarra o 00 ervo exposto. Dias depois, recebeu um envelope anônimo com mais um documento, desta vez sem brasão, sem assinatura, apenas uma frase escrita com caligrafia firme: o sepulcro é apenas a porta. A chave está na fé. Clara publicou seu livro no ano seguinte. Intitulado Entre a Terra e o Eterno, a obra tornou-se um best-seller entre estudiosos, curiosos e romeiros. E, silenciosamente, reacendeu a discussão sobre a canonização de Padre Cícero. Mas o que Clara nunca revelou, nem mesmo em entrevistas, nem mesmo nas entrelinhas de seu livro, foi o que ela viu naquela noite em que voltou sozinha ao sepulcro para se despedir. Ela contou apenas para Bartolomeu, que jurou nunca contar a ninguém. Mas antes de morrer, ele deixou escrito em um pedaço de papel escondido em sua cela: ela viu. Nós vimos. Ele estava lá, de pé, com o terço em uma mão e o coração do povo na outra. Entre o milagre e a memória. Era a véspera da tradicional Romaria das Dores, e Juazeiro do Norte estava em plena transformação. Romeiros chegavam de todos os cantos do Nordeste, formando uma corrente humana que se arrastava pelas estradas empoeiradas, rezando, cantando e carregando cruzes, velas e fotos amareladas de Padre Cícero. A cidade fervilhava de vida e espiritualidade, como se o próprio Cícero ainda estivesse lá, observando cada passo de seus devotos. No centro desse fervor, Clara, agora autora respeitada e figura recorrente nas rodas de conversa sobre os mistérios de Juazeiro, caminhava com um novo objetivo. Depois de publicar seu livro Entre a Terra e o Eterno, havia recebido centenas de cartas, e-mails e mensagens de romeiros que compartilhavam suas próprias experiências místicas ligadas ao padre. Mas uma em especial chamou sua atenção. Uma carta escrita à mão, sem remetente, com caligrafia tremida e marcada por lágrimas. Eu vi o corpo, Clara. Não em sonho, mas acordado. Ele estava em pé no meio da igreja, durante a missa da alvorada. Eu toquei sua mão. Ela estava quente. A carta viera com um desenho tosco, feito a lápis, retratando o interior da capela e a figura do padre com um leve halo em torno da cabeça. Aquilo mexeu com Clara. Mesmo depois de tudo que investigara, ainda havia algo que pulsava sob a pele da cidade. Algo que desafiava a lógica, a teologia e a ciência. Na manhã da romaria, ela decidiu fazer o trajeto completo dos romeiros, desde o bairro Aeroporto até o santuário. Pelo caminho, ouviu histórias contadas entre sussurros. Uma mulher que curou um câncer após dormir 3 noites seguidas aos pés do túmulo. Um rapaz que, ao perder o pai, viu o rosto do padre projetado no vidro do carro, trazendo-lhe paz. Uma criança muda que passou a falar ao encostar na imagem de Cícero. No meio da multidão, Clara reencontrou Dona Quitéria, levada por um grupo de jovens voluntários. A idosa sorriu ao vê-la e disse: Eu te disse que ele não tinha partido. Dona Quitéria entregou a Clara um pequeno relicário com um pedaço de tecido antigo. Disse que era da batina usada por Cícero na sua última missa. Clara segurou o objeto com cuidado, sentindo um calor sutil irradiar dele. Não era apenas memória, era presença. Quando chegaram ao santuário, a missa estava prestes a começar. O altar estava coberto por flores e velas, e uma multidão emocionada entoava cantos de devoção. No momento da consagração, Clara olhou ao redor e sentiu algo mudar no ar. Um silêncio se abateu por alguns segundos. Foi quando viu, na entrada da igreja, parado entre luz e sombra,
estava o vulto de um homem vestindo batina preta. Clara piscou, tentando ajustar o foco. O vulto ergueu a mão, como quem abençoa. Alguns ao redor também olharam, com expressões de espanto e reverência. Quando voltou a olhar, o vulto havia desaparecido. Ao final da missa, Clara procurou entre os romeiros por alguém que tivesse visto o mesmo. Um senhor de barba branca disse: "Ele sempre aparece na romaria. Mas só para quem tem o coração aberto." Nos dias seguintes, Clara continuou sua jornada. Visitou casas de antigos moradores, recolheu depoimentos, e percebeu que, mais do que um corpo que não se decompôs, Cícero havia se tornado parte do cotidiano das pessoas. Estava na lamparina acesa nas janelas, na comida partilhada entre vizinhos, no conselho sábio que brotava no momento certo. Ela conheceu uma jovem artista que pintava quadros baseados em sonhos com o padre. Um agricultor que construíra um altar em sua roça após sobreviver a um raio. Um antigo coroinha que disse ouvir a voz de Cícero sempre que se sentia perdido. As manifestações iam além da carne. Eram espirituais, emocionais, quase míticas. Com todas essas histórias em mãos, Clara decidiu organizar uma exposição em Juazeiro, Vestígios do Sagrado. Fotografias, relatos escritos, áudios e objetos ligados à memória viva de Padre Cícero. A exposição atraiu romeiros, curiosos, jornalistas e estudiosos do mundo inteiro. Um dos painéis trazia a frase: "Talvez o milagre não esteja em um corpo que não se decompôs, mas em uma fé que não morre." Em uma entrevista ao final da exposição, Clara foi questionada sobre o que, afinal, ela acreditava. Ela respondeu: "Eu vim a Juazeiro buscando fatos. Encontrei memórias. Mas o que mais me tocou foi entender que, para esse povo, Cícero nunca foi apenas um homem. Foi a ponte entre o sofrimento e a esperança. E talvez seja isso que o mantenha vivo até hoje." E assim, entre o milagre e a memória, o corpo de Cícero continuava a caminhar com seu povo, invisível aos olhos da ciência, mas presente no coração de cada romeiro que seguia, descalço, pela estrada da fé.